Olá, sejam todos bem-vindos sempre a este canal, blog pessoal do Facebook Moisés, Estudos da Doutrina Espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 3. Já estamos refletindo sobre a reencarnação. Agora vamos estudar sobre as condições das reencarnações em diferentes orbes do universo. Acompanhe comigo. Encarnação nos diferentes mundos. Pergunta 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Então já estudamos que temos várias personalidades a cada existência, a cada reencarnação. Nós somos indivíduos, espíritos, e nos revestimos temporariamente de um personagem, de um corpo físico diferente. O corpo é a personalidade, o indivíduo é o espírito. Essas experiências só acontecem na Terra? E os espíritos respondem, não. Vemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então veja a informação aqui dos espíritos, que nós estamos num grau evolutivo ainda bem iniciante. E que a humanidade habita o universo inteiro. Então isso é uma informação de que existem vidas em todos os orbes. Como Jesus ensinou, há muitas moradas na casa de meu Pai. Questão 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Então cada mundo tem um nível e se encontra numa progressão crescente de melhoria. O espírito pode passar de um mundo para o outro se ele se adiantar em relação ao conjunto daqueles onde ele se encontra. Subpergunta A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhas vivido algures e na Terra. Ou seja, podemos reencarnar num orbe e depois reencarnar em outro orbe e voltar a encarnar na Terra. Tudo está de acordo com as possibilidades, com as predisposições, com o esforço individual, o que realizamos em termos de crescimento e o quanto nós temos ensejo e métodos educativos oferecidos por cada morada. 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. Ou seja, se nós, espíritos de um orbe, não acompanhamos o progresso determinado pela evolução desse orbe, que os mundos também progridem e estabelecem níveis vibratórios de acoplagem, de receptividade com seus habitantes. Se o espírito não acompanha esse progresso, ele não reencarna mais nesse orbe e vai habitar um outro orbe, muitas das vezes menos adiantado. 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride, aí como em qualquer outro planeta. Então isso acontece com muitos espíritos superiores que desejam auxiliar seus irmãos da retaguarda e pedem a Deus uma missão na Terra e vêm nos apresentar características de bondade, de renúncia, de amor ao próximo, de honestidade, de dignidade, de valores que eles vão exemplificar. 175A. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Veja que pergunta interessante. É uma pergunta que qualquer um de nós poderia fazer. Por que associar-se a um corpo? Por que não mantermos no mundo espiritual como espírito sem encarnar? O espírito responde, não. Estacionar-se-ia. O que se quer é caminhar para Deus.
Sem a união do espírito com o corpo, nós não estabelecemos ensejos educativos e não criamos condições favoráveis de aprendermos a nos enxergar como espíritos, dentro dessa linha de progresso e evolução. Então seria uma estagnação não reencarnar. 176. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz, num faz-se no outro. Então, aqui está se referindo à condição da família universal. Então, um mundo está predisposto a ser solidário com o outro no ensejo da reencarnação e do progresso. E 176a. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Muitos e em graus diversos de adiantamento. Então, se é possível encarnar num globo sem nunca ter encarnado nele, e ele se encontra em condição de nos dar ensejo educativo, temos a primeira vez de encarnação nesse globo. E aqui na Terra, o exemplo não é diferente. E a 176b. Para se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez na Terra, nenhuma utilidade teria isso. Essa curiosidade, ela não tem utilidade. Existem curiosidades científicas e positivas, mas essa não faz a menor diferença para acrescentar alguma coisa para a gente. Questão 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela feira de todos os mundos existentes no universo? Ou seja, para adquirir o progresso final, a meta atingida da perfeição relativa, nós espíritos temos que reencarnar em todos os orbes do universo? O espírito responde, não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala e o espírito. Saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Então, existem orbes muito semelhantes em níveis, como se fossem escolas semelhantes que apresentam o mesmo grau de instrução. Então, estudar em uma escola ou outra não vai fazer diferença. E a questão 177a. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Ou seja, então, como se explica essa condição do espírito reencarnar várias vezes no mesmo orbe? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Por quê? Porque o orbe é como se fosse uma escola com diversos níveis. Tem o menor nível de aprendizado e tem o mais extremo. Então, quando o espírito atinge a escala de ensejo de todos os recursos que esse orbe pode apresentar, aí ele pode reencarnar em outro orbe, mais adiantado. Mas o mesmo orbe oferece inúmeros ensejos, inúmeras oportunidades educativas, como se fosse uma escola mesmo. Questão 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Repare que Kardec já fez essa pergunta. E os espíritos responderam que quando o indivíduo não acompanha o progresso do mundo em que ele se encontra, ele pode ser impedido de reencarnar e dar continuidade a esse mundo. É o que vai acontecer agora na transferência da categoria da Terra de mundo de provas e expiações para a regeneração. Então, os espíritos que aqui habitam, que não estiverem dispostos a renovarem-se, a colocar o bem como predominância em relação ao mal, não terão mais oportunidade de aqui permanecer e serão convidados a reencarnar no orbe inferior. Então, os espíritos respondem que sim, podem encarnar sim em mundos relativamente inferior a outros que já viveram, quando em missão, com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceitem alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Então aqui nós indicamos o livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Pereira Franco. Nesse livro, ele relata que cerca de 1000 espíritos
é de um orbe da constelação Alcíone, espíritos superiores, alegremente aceitaram a missão de auxiliar o desenvolvimento da Terra. E já estão reencarnados na Terra e vão apresentar desenvolvimento e características que vão contagiar a muitos, em vários setores da sociedade. 178A. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mãos inferiores espíritos rebeldes? É exatamente o que estávamos falando. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Também já vimos isso. Em casos de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem, no meio conveniente de sua natureza, as existências mal empregadas. Então, o espírito que não acompanhou a condição natural do progresso do orbe, ele reencarna num orbe inferior. E aí acaba sendo útil porque desenvolveu habilidades que aqueles habitantes ainda não apresentam. Então, são as descobertas, são os gênios dos experimentos, são os cientistas, são os descobridores de diversos recursos que vêm auxiliar no conforto, desenvolvimento e o progresso daquela sociedade. 178b. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Então, Allan Kardec ali, como pedagogo, educador, faz a pergunta, repete a pergunta, coloca ela bem clara para que não haja dúvida. Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Exatamente o que explicamos. 179. Os seres que habitam cada mundo têm todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Então, aqui na Terra mesmo nós vemos isso. Pessoas com maior grau de renúncia, de bondade, desapego. Outros com maior grau de materialidade, de ilusão, e de fantasias e de vícios. Aqui mesmo na Terra já existem essas diferenças. 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. A inteligência pertence ao espírito. Então o espírito sai de um orbe para outro, para revestir-se de um novo corpo, mas ele é o mesmo espírito, com toda a sua bagagem de aquisição. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-lo, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Então o corpo acaba sendo um filtro, acaba sendo uma limitação realmente. Se ele não apresentar os recursos que o espírito apresentou de desenvolvimento, aquilo fica reservado e não se expressa. Aí ele sugere que você veja a influência do organismo, capítulo 7, segunda parte. Dessa obra nós vamos chegar lá. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Essa pergunta é a pergunta de muitos, né? De todos nós. Quais são as formas dos corpos que habitam os outros orbes? Essa é a pergunta de Kardec. É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegar aos espíritos. É isso que o assinala a diferença entre os mundos, que temos de percorrer. Porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, como disse Jesus. Sendo, consequentemente, muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então, os espíritos estão nos esclarecendo das diferentes possibilidades de crescimento nos diferentes orbes do universo. Todos têm uma utilidade. E as diferenças de níveis corporais estabelecem em função de um grau de materialidade. Quanto mais avançado é o espírito, menor intensidade é o liame entre espírito e corpo. Assim, o corpo é menos denso. Por isso que instrumentos da Terra às vezes saem como sondas para detectar vida em outros planetas e não detectam o mesmo nível material do que nós nos encontramos. Mas existem ali espíritos que estão encarnados com corpos mais diáfanos, mais etéreos, menos grosseiros do que os nossos, e as sondas não detectam. Então, o universo
é habitado pela humanidade. Todos os orbes, todos os corpos celestes têm função, de alguma forma, não são inúteis. E o grau de progressão depende do desenvolvimento do esforço que vamos realizar para passarmos por todos esses ensejos de valores e crescimentos em diversas escolas que o universo proporciona. Um grande abraço e até o próximo vídeo.